O dia começou com limpeza e caos nos bairros atingidos pelo temporal de ontem aqui em Sorocaba. A chuva pegou muita gente de surpresa. A gente foi para a rua para acompanhar como é que foi tudo isso. Vamos ver na reportagem. Foram poucas horas para que o céu de Sorocaba se transformasse completamente. A chuva começou por volta das 8 da noite desta terça-feira. Foram 115 milímetros de água que pegou muita gente de surpresa. A Dom Aguirre, na altura da Praça Lions, ficou alagada e precisou ser interditada. Os motoristas tiveram bastante dificuldade para enxergar a pista, outros para atravessar a via. Estes ciclistas se arriscaram a atravessar a Lions com água quase pela cintura. Agentes da URBS tiveram de enfrentar a enxurrada para sinalizar a pista e evitar acidentes. O acesso para a Avenida Afonso Vergueiro foi interditado, assim como o da Avenida 15 de Agosto. Neste trecho da Marginal, próximo da Ponte Francisco de Osso, a água do rio invadiu a pista através desta mureta. Aqui, a água chegou a 1 metro de altura. A chuva atrapalhou o trânsito também na região central. Na Avenida São Paulo, mais água. No centro, pelo menos 5 bairros ficaram alagados nesse temporal. Um deles é o Parque das Águas, a gente vai direto para lá. Amanda Campos, boa tarde para você. A situação continua difícil por aí, né? Muito complicado ainda, Cássio. Boa tarde para você e para todos que acompanham Manchetes Noticidade. Eu vou pedir para o Rodrigo Santos, que é o meu cinegrafista, mostrar como é que está aqui o Parque das Águas, ainda bastante inundado. A área ainda está interditada e não é para menos. Até como eu falei no início do jornal, choveu ontem metade do que era esperado para todo o mês de dezembro. E olha, um balanço parcial é que houve 2 desabamentos em Brigadeiro Tobias e também Piratininga. 46 casas acabaram sendo inundadas. De novo, Brigadeiro Tobias, Piratininga, Vila Rica e Parque dos Espanhóis. 184 pessoas acabaram ficando desalojadas temporariamente. 19 vias ficaram alagadas até pelo menos às 2h30 da manhã. A 15 de agosto está interditada até esse momento. Como eu disse, choveu 115 milímetros na noite de ontem. A média para este mês é de 350 a 440 milímetros. Quem está aqui ao meu lado e vai falar um pouco mais sobre isso é o Fernando Dini. Ele é secretário de Segurança e Defesa Civil. Secretário, o pessoal estava preparado para essas chuvas? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, para essa chuva, nós não recebemos as notícias de da quantidade que elas vieram. Então, nós nos preparamos como? Fazendo um trabalho preventivo. A Defesa Civil vem fazendo um trabalho preventivo durante todo esse ano do ano. Mas o mais importante é saber que de todos os pontos que sofreram, que tiveram um estado crítico mais avançado por conta das chuvas, apenas um que foi o mais dramático foi em Brigadeiro Tobias. Esse nunca tivemos problema. Todos os outros nós já estávamos na nossa área de risco. Ok, secretário, continua aqui com a gente. Olha, hoje de manhã eu e o cinegrafista Rodrigo Santos, nós estivemos aqui no Parque das Águas e também em outros bairros, onde teve uma situação bem crítica. Ali na Vila Rica, a água ainda estava baixando. A gente viu pela casa dos moradores a marca da água que atingiu aí metade da parede. Casas de aposentados, de pessoas aí que ainda precisam de bastante tempo para poder regularizar toda essa situação. Cássio, você esteve hoje de manhã também em Brigadeiro Tobias. A gente vai ver como é que ficou a situação naquela região. Vamos lá. O clima no bairro Brigadeiro Tobias é de devastação. A piscina que ficava bem aqui virou um mar de terra. O muro que secava o terreno caiu com a força da chuva. Derrubou a água, entrou tudo para dentro, só não aconteceu uma fatalidade porque os vizinhos estavam aqui, seu Francisco, e socorreu a senhora que aluga aí a casa. Na estrada de terra, muita gente ficou pelo caminho. O dono desse carro teve que parar aqui porque não dava para subir. Uma tubulação do SAI se rompeu nesse ponto. Em outro canto do bairro, mais prejuízos. O Emerson perdeu 2 carros. Um veio parar no muro. É um prejuízo material. Igual eu falo para você, a gente trabalha, consegue outro. Um prejuízo de 2 carros, aí cerca de uns 50 mil reais aí de prejuízo, né? O carro foi retirado hoje de manhã. A quarta-feira foi de limpar a bagunça e contabilizar os prejuízos. Essa daqui foi uma das casas mais comprometidas aqui no bairro. E eu não estou falando isso só por conta dessa porta aqui que ficou completamente destruída. Dá só uma olhadinha como é que está aí fora.
todos os pertences, móveis da família foi levado pela força da água. Está tudo comprometido com muita lama. A água da chuva veio por esse corredor aí, de tão forte ela conseguiu entortar essa porta de metal, quebrou também a estrutura do telhado que ficou completamente comprometido. Os móveis que estavam aqui dentro, tipo o sofá, foi tudo levado pela força da água. A água estava um pouco abaixo da cintura. Foi o tempo de eu tirar o bujão de gás, deixar ali e pegar meus documentos que estavam em cima daquela mureta, lá de trás. Na hora que eu voltei, em menos de um minuto, a água já estava batendo no meu peito. O imóvel foi condenado pela Defesa Civil. O sofá foi arrastado uns 100 metros até parar na casa da Sandra. Tudo que está aqui, nada dessas coisas são minhas. Veio tudo lá de cima. Veio tudo de casas, 4 casas para cima da minha. Nunca aconteceu isso aqui, nunca. A Maria também teve a casa atingida. Os filhos já são casados. Aí veio vizinho, tinha umas 30 pessoas me ajudando. Ficou 40 centímetros de barro na cozinha. Para ajudar quem teve prejuízo, a vizinhança se uniu. Eu falei, eu levo a roupa e vou lavando, eu vou coisa e vou buscar. E daí a gente dá uma mão do jeito que pode. Moradores alegam que tudo isso aconteceu depois de uma obra na rua feita pelo SAI. Eles fecharam um bueiro que fica no fundo de uma outra casa de frente comigo, porque eles acharam que estava sujando, tamparam isso aí. Então a água que desce da vila empoçou ali. O que aconteceu? Aumentou a pressão e a água desceu com tanta força que eu tentei sair, mas eu falei assim, não, melhor, deixa que vão os bens, mas que fique a vida, né? Foram poucas horas de chuva, mas o suficiente para inundar as ruas. Nesse vídeo enviado por um telespectador dá para ver a força das águas. Aos poucos, o carro que estava estacionado é arrastado. Pouco depois, dá para ver uma pessoa sendo levada pela correnteza. Meu Deus do céu! Segura! Agora, o que resta para essas pessoas é o medo de que volte a chover. Totalmente seguro, totalmente com medo, não tenho palavras para falar. Tenho certeza, se não arrumar o defeito que está na rua, vou perder tudo de novo. E agora pode ter morte também. Então eu não vou arriscar mais, aqui já acabou. Pois é, e de acordo com o SAI, ali em Brigadeiro Tobias, nessa rua que nós mostramos, Rua Marquês de Herval, o que eles dizem é que eles tiveram que realizar essa obra para desentupir aí os ralos, principalmente uma ação preventiva para este período de chuva, e foi realizada na semana passada. O SAI disse ainda que mandou uma equipe ao local para apurar aí o ocorrido. De acordo com o SAI, o açude, né? O pessoal tem falado que um açude pode ter rompido, mas na verdade o que eles dizem é que o problema foi em um pesqueiro. Eu continuo aqui com o secretário ao meu lado. Secretário, foi um problema no açude. De quem que é a responsabilidade por todos esses danos aí para a população em Brigadeiro Tobias? Na verdade, Brigadeiro Tobias é uma situação que nos chamou muito a atenção pela rápida maneira que a água subiu. Então, o que nós estamos com nossos técnicos da prefeitura, os engenheiros, toda a equipe da Defesa Civil, toda a assistência social, para nós detectarmos qual foi realmente o problema lá ocorrido, e durante o dia nós teremos um posicionamento. Mas, secretário, pode ter sido problema no açude? Para subir a água desse jeito deve ter tido aí algum rompimento, não? Nossos técnicos acreditam que sim. Que foi um problema no açude? Pode ter sido um problema no açude. Se foi um problema no açude, de quem que é a responsabilidade? Nossos técnicos estão apurando ao lado dos engenheiros para saber se esse açude tem licença, se não tem licença, qual que é a real condição dele no dia de hoje. Mas não podemos nos antecipar fazendo qualquer falsa imputação. O que nós teremos que fazer nesse problema é saber a responsabilidade, de onde veio e de quem é a responsabilidade. Secretário, se chover hoje, se acontecer algum problema, a população deve fazer o quê? Procurar quem? Quem pode ajudar esse pessoal? Muito importante saber hoje que o nível do rio nesse momento está abaixo do nível normal, então não existe uma preocupação maior. Lembrando que temos que estar preparados para qualquer tipo de ocorrências pelas fortes chuvas, e o telefone da Defesa Civil é 199. 199, esse é o telefone que todos devem ligar em qualquer tipo de situação. Secretário, para onde foram os desalojados? Na verdade, os desalojados eles saem temporariamente das casas. Hoje de manhã, a grande maioria já voltou para casa. Os desalojados são aqueles que tiveram a casa inundada e tiveram toda a manhã aí para fazer a limpeza e estão retornando ao local. Não são desabrigados. Desabrigados são aqueles que a casa não se encontra mais em condições de habitação. Ok, secretário, muito obrigada. Cássio, volto com você aí no estúdio. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Tá certo, Amanda. Obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente volta a se falar.